TV comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvcrio.org.br ou tvcomunitaria.rio, canal 6 da NET, aqui no Rio de Janeiro. E nós temos hoje aqui no nosso núcleo sindical o nosso companheiro, psicólogo, ele que também é servidor público municipal do Rio e de Mangaratiba, é o Marinaldo, que agradecemos já, Marinaldo, a sua presença aqui, viu? Para nos dar também um pouco da ciência da alma, né? Da psicologia. Me diz uma coisa, Marinaldo, como é que está a psicologia no que diz respeito à política hoje? E como é que está a política vista sob a ótica, o olhar da psicologia? Primeiro, Soriano, agradecer o convite, tá, para participar desse programa. Né, a gente sabe o quanto é difícil se manter uma emissora tal como a TV comunitária no ar. A gente sabe de todas as dificuldades que surgem pelas TVs comerciais. Né? E a gente está aí procurando sempre ter como resistência as TVs comunitárias, né? No ramo da comunicação. A psicologia hoje está passando por um período muito difícil no campo da política, porque fazer psicologia é fazer política, né? Nós temos uma inserção, a psicologia hoje ela é inserida nos direitos humanos, não se pensa uma psicologia sem pensar direitos humanos. E nós temos, evidentemente, vários movimentos políticos dentro da psicologia. Movimentos esses que estão hoje aí colocados para essas eleições que vão acontecer do Conselho Federal de Psicologia e nos Conselhos Regionais de Psicologia, da qual, aqui no Rio de Janeiro, formou-se uma frente justamente para poder fazer um enfrentamento ao pensamento dos fundamentalistas, né, que são aqueles que são envolvidos pela cura gay, né, que acha que o homossexual ele é uma pessoa doente, que aí necessita de uma cura, né? E justamente nós combatemos essa ideia. Não só essa ideia, mas também tantas outras que no campo da psicologia. Então nós aqui no Rio de Janeiro nós formamos uma frente para poder quando vai haver agora as eleições do Conselho Regional, né? E essa frente é constituída por psicanalistas, né? Por movimento Cuidar da Profissão, que é um movimento nacional, né? da psicologia, que a psicologia deve muito a esse movimento Cuidar da Profissão, porque os últimos avanços desses 20 anos, na realidade, a gente deve ao movimento Cuidar da Profissão, e também o movimento Ética e Compromisso Social, que é um movimento regionalizado, é um movimento aqui no estado do Rio de Janeiro. Então formou-se essa frente para poder, então, se fazer uma chapa para as eleições, chapa 11. Então o nome é Ética desse movimento e dessa chapa é Ética aí? Ética e Compromisso Social é um dos movimentos, né, que compõem a chapa 11. Ok? Então a chapa 11 é a chapa que nós defendemos para o Conselho Regional de Psicologia. Sim. Marinaldo, esqueci até de falar também de mais uma frente que você faz parte. Você é diretor, Marinaldo é também diretor da TV comunitária. Eleito agora por um período de 4 anos. Então, não tem essa, você não vai escapar não de carregar com a gente esse piano. Que toca muito bem, graças a Deus. Pois é, né, Soriano? Por isso que eu iniciei a fala falando das dificuldades de se manter uma TV comunitária. Né? Você também, na outra chapa, nos últimos 3 anos, você estava aqui também como um dos dirigentes. Marinaldo, sobre a psicologia, tem a psicologia e tem psicanalista, quase que não saía, que nós vemos ao companheiro Freud, que também foi expulso, né, da Alemanha por um problema político, por ser judeu. Sim. Escreve ali 24 livros. O que que te fez também especializar-se em psicanálise? Pois isso tem um longo tempo, né? Um longo tempo, desde a época da faculdade, quando eu fazia faculdade, eu
eu comecei a ler um pouco mais sobre psicanálise, me chamou a atenção por uma coisa chamada inconsciente. Né? Quer dizer, é aquilo que nos governa, né? A gente não é governado por uma coisa chamada consciência, mas algo que está por detrás dessa consciência que a gente não sabe como funciona, pelo menos não sabia como funcionava naquela época como estudante. E aí isso me chamou muito a atenção. E a psicanálise na época, né? A gente está falando aí do final dos anos 80, ou dos anos 70, né? Que foi a época que eu fiz faculdade. E a psicanálise na época era muito badalada, né? Todo mundo queria fazer análise, né? Todo mundo queria ser analisado. E era uma coisa que não se chegava às classes populares, né? Quer dizer, quem fazia análise naquela época era justamente as pessoas que tinham uma determinada condição social para poder fazer o seu tratamento, né? E muitas das vezes, né, não era um tratamento em si mesmo, né? Mas para apenas dizer que estava sendo analisado, que fazia psicanálise, né? Que fazia análise, né? Que era tratado pela psicanálise. Era uma questão de moda naquela época. Uhum. Né? Eu sei que você hoje tem... na parte de saúde, você então é servidor público municipal no Rio e em Mangaratiba, sim, todos os dois concursados. Sim, mas você teve ou tem consultório também? Eu já tive consultório, né? Consultório sublocado, mas eu não levei adiante porque eu entendi que não era, né, a minha visão de saúde, né, de assistência. Eu sempre lutei, né, e luto ainda por políticas públicas, né? Então, na época que eu me formei, a psicologia não existia em políticas públicas. Isso aí foi uma conquista. Né, uma conquista que veio se dando no decorrer do tempo e muita briga, né, dos conselhos, muita luta das associações. Do seu sindicato. Da associação que hoje é um sindicato, que já na época, né, o pessoal já militava, né, e brigava para que a psicologia se tornasse políticas públicas, tanto no município como no estado e no governo federal. Então isso veio tendo uma conquista. Era muito difícil se ter um concurso público na época, né? E eu me lembro que durante 7 anos eu trabalhei na Fundação Oswaldo Cruz e naquela época eu desejava, havia um campo enorme dentro da psicologia, né, na Fundação Oswaldo Cruz, e eu desejava naquela época já estar inserido dentro, né, das formações que a Fundação Oswaldo Cruz oferecia, seja na Escola Nacional de Saúde Pública, seja no Instituto Fernando Figueira, onde tem uma especialização clínica lá voltada para crianças e adolescentes, né? E eu era apaixonado, né, pela questão, e também tinha formação na ENSP, que era uma formação mais voltada para a academia e tudo, e eu desejava aquilo, né? E batalhei muito por aqui para poder ir para uma dessas instituições que pertenciam à Fundação Oswaldo Cruz, e não me foi permitido, né? Não me foi permitido por questões políticas, evidentemente. Eu era de esquerda, eu combatia a ditadura existente ainda naquela época dentro da Fiocruz, né? E isso selou, né, o meu destino dentro da instituição, né? Então, assim, quando eu fui ter uma conversa com o superintendente de administração na época, ele falou para mim que se fosse meu chefe direto, teria me mandado embora. Quer dizer, 6 meses depois eu fui mandado embora, porque era seletista, né? Então, assim, era embora servidor, funcionário, né? Na realidade, um funcionário público, não servidor, mas funcionário público que não tinha garantia, né? A ditadura administrativa da Fundação Oswaldo Cruz era uma coisa muito perversa, e aí não deixava você ter a isenção. A isenção que tinha eram daqueles que eram os protegidos e que rezavam na mesma cartilha. Se você estivesse fora daquela cartilha, você estaria fora de qualquer condição para galgar outros postos lá dentro. Olha, eu sou fã do Freud. Não
sou psicanalista, mas não é por falta de desejo, que tudo que aparece de psicologia de Freud eu devoro e às vezes ainda ligo para meus amigos psicólogos e psicanalistas para me Mas você foi analisado, você foi psicanalizado. Fui sim. Por uma excelente profissional. Eu fui, né? Fui sim, o pessoal do grupo Tortura Nunca Mais me indicou, a Maria Beatriz, eu tenho por você, Saleitão, né? Maria Beatriz Saleitão. Que foi saudosa. Saudosa, tenho muito carinho por ela e agradeço também ao Grupo Tortura Nunca Mais por ter me feito conhecer mais, viver mais a psicologia. Engraçado é que a gente comentava que eu gosto muito de história e como é que surgiu aí a psicanálise. Você falava aí que o Freud foi delinear o inconsciente, mas os discípulos dele me encantam também. Por quê? Porque eram lutadores. Me parece que teve um discípulo dele, marxista, né, que morre na prisão. Adler. Também Adler, mas tem um que morre na prisão nos Estados Unidos, igual Sócrates, acusado de estar catequizando, né? Como estão dizendo que os filósofos, filosofia é para catequizar, ou sociologia, agora vamos pegar os psicólogos também. Pois é, para você ver como é que é, né, Soriano, parece que a gente está retornando, né, àquela época, né, quer dizer, há tantos anos atrás. A gente pode se reportar em 1938, 40 e pouco, né? E a gente hoje está vivendo também aqui no Brasil essa mesma, vamos dizer assim, falta de luz, né, no saber, né? Estão tentando fazer com que a ciência no Brasil seja colocada em segundo plano, né? Por esse governo que aí está, né, constituído por pessoas que não têm a mínima capacidade para conduzir as universidades através do MEC, né, para que as ciências possam se desenvolver. Estão acabando com a ciência no Brasil, né? Haja vista esses cortes que estão acontecendo na educação, né? Então, assim, a gente está vivendo momentos de treva no país, né? Então, assim, parece que está se repetindo, né? Algum tempo atrás, essa questão vamos dizer assim, da obscuridade, né, no saber, né? Então, os filósofos, quem fez filosofia ou quem fez sociologia hoje no Brasil está marcado, né? Está marcado. Porque eles estão tentando acabar com o estudo da filosofia e da sociologia, com o ensino dessas duas cadeiras que são fundamentais para o ser humano se situar no mundo, né? Um dos caras que eu sou fã é o Pellegrino, né? Hélio Pellegrino, mineiro, né? Que também era de esquerda. Porque tem um texto que ele descreve o que é a tortura, em que ele fala, o ser, quando está sendo torturado, o corpo dele está pedindo para ele ceder. Sim. E o seu espírito é a luta está pedindo para ele resistir. Então, nessa luta, o seu inimigo, né, que está ali na figura do Carrasco, ele está exatamente apelando para o que tem de mais sagrado. Mostra um companheiro seu que cedeu, mostra a sua esposa ali levada também e sendo torturada. Então, que descrição ali, ele desce ao inferno para Hélio Pellegrino. Só para ilustrar, tem uma história, e aí das mulheres, né, das mulheres que foram presas e torturadas, né, na época, e junto com os seus maridos também, né, e aí eu posso citar Cecília Coimbra e o professor Novaes também, e há um grupo dessas mulheres que estão grávidas, né, e aí elas fazem uma espécie de um pacto, né, de falar assim, nossos corpos não vão ceder à tortura para denunciar em nome dos nossos filhos. E leva isso para os seus companheiros, para que eles também pudessem resistir a qualquer tentativa do corpo ceder
né? Porque assim, o sofrimento é intenso sob uma tortura, né? E não se tem o controle. De fato, não se tem o controle. Então, assim, levaram isso para os seus maridos. E seus maridos resistiram tal qual elas também conseguiram resistir, né? Então, assim, isso que o Hélio Pellegrino coloca é real, é de fato, né? É de uma sabedoria imensa. Olha, a mente tem um poder muito grande sobre o corpo. E meu pai era meditante. Ele, de 6 em 6 horas, ele se concentrava num mantra, né, de mentalizar pelo bem da humanidade. Então era 6 horas da manhã, meio-dia, 6 horas da tarde e meia-noite. E ele me ensinou a postura de yoga. Nada disso é secreto, que é a mão direita sobre a esquerda, né? Uhum. E também a perna direita sobre a esquerda. E uma. Depois ele me falava também, e o mantra seria e ele me falava da possibilidade de você dominar de tal forma seu corpo, que tem gurus que eles são colocados dentro de um grande barril ou de um pote vedado e fica debaixo do rio durante 5 minutos, depois 10 minutos, depois 15 minutos e volta. E ele me manda um tal comando para o metabolismo deles, quase que ficar em estado de hibernação. Então meu pai começou a brincar comigo com isso, eu comecei a brincar com isso, eu fazia exercício, eu vou ficar agora 30 segundos sem respirar. A verdade é que quando eu estava preso, que um médico foi me examinar, eu dei um comando desse para mim. Ele botava o estetoscópio aqui e não sentia minha pulsação. Esse cara tá morto e não sabe. Vem cá, tem uma injeção aí pra... E eu estava sem beber água há 3 dias, mestre. Eu não falava. Aqui a voz, quando você fica sem beber água, fica de tal forma seca que você não fala. Eu estou com sede. Aí ele me trouxe um copo d'água, eu pedi outro e outro e outro. Aí ele disse, olha, você está melhor. mas você sabe que tem mesmo esse domínio sobre o corpo, né? E aí essas pessoas, eu tenho a impressão que aí o mantra é a fidelidade, né, ao companheiro, não entregar. E muita gente resistiu assim. Sim, foi muita gente, né? Eu acho que a gente tem aí uma tropa de heróis, né, Soriano, que resistiram, né, a 64, a 68, né, todas as formas de maus tratos ao corpo, né, que poucos conhecem talvez essa história, né, porque só se fala que houve sacrifícios e tudo, mas que essas pessoas precisam falar mais sobre isso, sabe? Escrever mais ou divulgar. Tem muitos escritos, mas precisam divulgar mais para que a garotada que hoje está aí crescendo e pedindo o retorno da ditadura saibam de fato o que foi aquela ditadura. Na relação com o outro, na relação com o ser humano. Eu nem coloco na questão da economia, né, que a economia é algo mais frio, mas digo assim, na relação com o ser humano. O que se estabeleceu naquele momento das torturas, né? Quem foi Amilcar Lobo, quem foi tantos outros torturadores, Fleury, né, e tantos outros, que precisa ser divulgado, precisa ser falado. A história não pode se calar, né? É evidente que tentam calar, né? Tem um lado que tenta calar a história, né? Tentando dizer que não houve, né, essas torturas, essas mortes que estão sendo colocadas. Tal como tenta negar o Holocausto, né? Quer dizer, é uma outra questão que é colocada e que a história não pode negar, não pode deixar que se negue isso daí. A gente tem que falar sempre para que não caia no esquecimento. Olha, o nome do meu guru da psicologia nos Estados Unidos é o Reich. O Reich era ao mesmo tempo que freudiano e marxista, né? Sim. E morre na cadeia. Sim. Eu acho isso fantástico. Agora, até que ponto
a igreja, né, tem razão quando eles preocupados com o sexo, porque para eles aquilo deveria ser somente como uma função para a geração, né? Para a concepção. Para a concepção, reprodução humana. Né? Eles veem que o Freud e o Reich também, que o Reich pregava contra a economia sexual. Economia, você não deve economizar sexo, você está com vontade. Puxa, exterioriza isso. Então foi nessa que ele foi em cana. E morre, prisão perpétua. Era macartismo, né? McCarthy. Mas a grande dificuldade, desculpa te interromper, só para ilustrar, claro. A grande dificuldade das teorias freudianas serem aceitas é justamente a questão da sexualidade, né? A sexualidade da criança, né? Quando ele começa a desenvolver isso daí, a academia o expurga, não, coloca de lado. Né? Então, assim, foi a grande questão colocada, porque até então as outras teorias freudianas estavam sendo discutidas. Né? Quando ele coloca a sexualidade, e fundamentalmente a sexualidade infantil, porque a criança era o puro, o inocente. Né? E quando ele coloca que não é bem assim essa história, entendeu? Aí cresce, né, a oposição às teorias freudianas, entendeu? Então, quer dizer, o sexo hoje ainda é, de uma certa forma, um tabu. Eu vou te contar depois uma história, desculpa ter te interrompido. É só que eu quero te explorar um pouquinho mais, que eu quero aprender. Jung, ao mesmo tempo que o Reich, então, era materialista e marxista, o Jung seria filho de um pastor protestante e não abriu mão, né, de ser um criacionista, né? Sim. Mas também ele se casa com aquela paciente dele, com quem ele teve um caso muito bonito. Depois tem até um filme casa, sobre isso. Um filme lindo, né? Me lembra aí o nome do filme. Quer dizer, a teoria freudiana, ela também se estende, não tem objeção, ela é plural? Eu entendo que sim. Né? A grande questão aí, né, assim, como é que a gente enxerga essa pluralidade? Né? Porque vou mais ou menos ilustrar para você, já que a gente está falando questões de sexualidade. A libido. Vamos falar da libido. Dizem, né, alguns autores colocam que a homossexualidade é um desvio da libido. Então, se é um desvio da libido, ela era vista naquela época como, vamos dizer assim, uma aberração. Né, porque a libido deveria seguir um curso. Uma vez que ela não segue aquele curso, quando existe um homossexualismo, então ela está sendo desviante, né, ela está se desviando. Mas esse desvio, no meu entendimento, é abrindo outras possibilidades da sexualidade humana. Né? Não é no sentido da doença, mas é abrindo outras possibilidades para prazer do humano, do ser humano, aonde ele possa, de repente, ali se colocar de uma outra forma, de uma forma diferente. Né? Ser diferente não quer dizer que seja, vamos dizer assim, patológico. Né? E alguns outros autores colocam que esse desvio da libido acaba sendo a patologia. Né? Por isso, né, a captura dos fundamentalistas colocando que a questão da homossexualidade é uma doença, entendeu? Então há essa captura, e quando na realidade não é, né? A gente não pode colocar a sexualidade humana como doença, não é, né? Então eu queria que você usasse 3 minutos que a gente tem aqui de programa, o político, o psicanalista, para nos, eu diria que, indicar que o caminho da gente ser feliz e nos libertarmos desse jugo aí fascista, dessa sombra, essa nuvem negra que se nos hoje depara, cobre nossas cabeças. Pois é, eu acho que
Nós, na realidade, nós temos que estar na luta, nós temos que estar na rua, nós temos que estar protestando contra tudo que seja retirada de direitos do trabalhador. Nós agora, na quarta-feira passada, da semana passada, nós tivemos aí, né, passeatas em todo o Brasil, movimento em todo o Brasil, contra os cortes da educação, né? E um país que deseja ser soberano, ele não pode deixar de ter uma educação de qualidade. E é isso também que nós, psicólogos, estamos lutando no município do Rio de Janeiro, para que o programa do PROINAP, que é o Programa Interdisciplinar de Apoio às Escolas, não sejam retiradas, entendeu? Para que haja o prosseguimento desse programa, para que esse programa se torne políticas públicas no município do Rio de Janeiro, que a inserção do psicólogo, do assistente social e do professor dentro de um programa de atendimento interdisciplinar ao aluno, à escola, à direção, ao professor, à comunidade escolar, né? E aí sim, nós podemos fazer com que a psicologia possa ajudar e muito, né, na questão que me refiro da educação, para que possamos ter amanhã cidadãos pensantes, né? Porque nós não queremos que esses cidadãos que hoje estão na escola fazendo o ensino básico, o ensino fundamental, não possam pensar e ser senhores da sua própria vida, né? Eles têm que ter essa capacidade de pensar e dirigir a sua própria vida, para que não sejam capturados por alguns segmentos da sociedade que a gente conhece muito bem e a gente sabe como funciona. Então, a educação de qualidade, a educação freirista, do Paulo Freire, é um caminho para a felicidade do ser humano. Maravilha. Marinaldo, muito obrigado pela sua participação. Soriano, obrigado aqui. A você. Não vamos soltar nossas mãos, né? Com certeza, ninguém larga a mão de ninguém, né? Ninguém solta a mão de ninguém. TV Comunitária, canal 6 da NET, transmitindo também online, tvc rio.org.br ou tvcomunitaria.rio. Conosco aqui esteve também o nosso querido Max Figueiredo, do Circuito Carioca, e agradecemos a você que nos acompanhou aqui também com a sua audiência. Muito obrigado.